Educação financeira. Esse é o nosso tema de hoje. E, claro, como sempre, eu gosto aqui de me embasar cientificamente. E para esse trabalho eu uso a Psicologia Financeira, que é um livro, não está aqui comigo, eu emprestei para uma colega. E também uso esse livro, né, Sempre Se Pague Primeiro, do Jovens for School, que é feito pelo Thiago Nigro, Juarez Júnior e Breno Perru. Então eu uso esse material que tem várias atividades aqui que a gente pode trabalhar com as crianças e com os adolescentes. Dentro do processo de educação financeira, é muito importante que a gente trabalhe a questão das escolhas, da impulsividade, não é? E das escolhas pelas emoções. Então eu começo a trabalhar com as crianças e com os adolescentes uma reflexão sobre o que eu estou escolhendo, não é? Porque às vezes o que acontece dentro da família não se fala sobre dinheiro, não é? Assim, eu fui educada, eu nunca soube quanto que meu pai ganhava, nunca foi falado sobre isso. E sempre nas conversas financeiras, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, mas eu via outras coisas sendo compradas. Então, assim, quais são as prioridades da família, né? Então, não tenho dinheiro para quê? Tenho dinheiro para quê? Aonde que eu estou investindo essa energia? Então, como é que eu entendo essa questão do dinheiro? O dinheiro é energia, né? Ele é fruto do meu trabalho, ele é fruto da minha produção, ele é fruto do meu investimento de estudo. Então, assim, aonde eu aplico esse dinheiro? Eu aplico esse dinheiro para viagens, eu aplico esse dinheiro para bens, eu aplico esse dinheiro para economizar, eu aplico esse dinheiro para, enfim, para comida, para quê? Né? O quanto desse dinheiro, o quanto dessa energia eu invisto em cada coisa. Então aqui a gente faz um trabalho com as crianças, com os adolescentes, para que eles comecem a entender o valor de tudo isso, né? Que às vezes, mas você diz que não tem dinheiro, mas eu vejo que você tem, você faz isso, sim, mas parte desse dinheiro eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a prestação da casa, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a internet que você usa para o seu celular. Então nisso a gente vai tomando posse dessa consciência. Então, um dos trabalhos que eu desenvolvo aqui com as crianças é esse planejamento familiar. Então, eles fazem aqui comigo, eu faço junto com eles uma planilha, né, de quais são os custos que seus pais têm no dia a dia. Se eu estudo em escola particular, quanto que é a minha escola, quanto que meus pais gastam no mercado, será que eu tenho ideia, né? Quanto que meus pais investem, né, em cursos extras que de repente eu por eventualmente faça, quanto que sai a luz da minha casa, quanto que meu pai paga pela internet, e eu gosto de ver Netflix, eu assisto, e quanto é que meu pai paga por esse stream, né? Então assim, para que eles tenham uma ideia de que nem tudo ou nada, né, fica sem um pagamento, tudo precisa se pagar, seja com o trabalho, seja com dinheiro, né? Seja troca, que às vezes acontece, né, de a gente fazer troca de serviços, pode acontecer. Então a gente faz essa avaliação junto com eles para que eles entendam da onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, quanto sobra, né? E para isso eu uso muito essa questão do dinheirinho, né, simbólico, para que eles possam, então aqui, quanto que seu pai ganha por mês, por exemplo, né? Então ele vai separar aqui a quantidade de dinheiro que seu pai ganha, então assim ele vai conseguir visualizar, né, esse dinheiro, quanto que você imagina que seu pai precisa para ganhar. Então nisso a gente vai trabalhando. A gente sabe que mexer com essa questão financeira para muitas famílias é um tabu, né? E o quanto que é importante a gente olhar para isso também, né? Assim como as outras áreas, assim como a educação protetiva, assim como a sexualidade, assim como a questão de drogas, a gente vai tampando esses temas sensíveis e que a gente acha que se a gente não falar sobre isso é melhor, né? Ou ainda não está na hora do meu filho aprender.
Então, como é importante a gente trocar essas informações, ensinar os nossos filhos sobre tudo isso, não é? Uma outra técnica que eu utilizo aqui também, que se chama o jogo da mesada, né? Onde é um jogo de tabuleiro, a gente vai passando e aí tem algumas coisas, né? Só que eu jogo um pouco diferente com eles, eu não jogo como as regras do jogo, né? Então, assim, cada parada que eles fazem, a gente reflete aqui, né? No número 2, que aí você ganhou 5 mil. Olha que legal, você ganhou 5 mil. O que você faria com esses 5 mil hoje? Né? Se você ganhasse, eu compraria um videogame, eu compraria um celular novo, tá, mas quanto desse dinheiro custa, né? E quanto que você guardaria? Então eu vou fazendo essas reflexões, né? Aqui também tem uma parte, uma viagem aos Alpes, pague 500. Você viajaria para os Alpes? Para onde você viajaria? Você acha importante viajar? Então, cada parada dessa, eu vou trabalhando com eles uma reflexão sobre esse dinheiro que chega ou o dinheiro que eu tenho que pagar. Aí tem umas cartinhas aqui que a gente tira, né? Tem as cobranças monstros, né? Tem paga um vizinho, por exemplo, tem uma cobrança, paga um vizinho agora R$300. Você bateu no carro do seu vizinho, né? Então, o que você pensa sobre isso? Será que 300 é suficiente para cobrir? Você tem esses 300 guardado para pagar o seu vizinho? Então, nisso, em cada cartinha, cada parte aqui desse jogo que vai saindo, eu vou trabalhando com eles essa tomada de consciência sobre a vida. Que eu posso bater no carro do vizinho, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho uma conta para pagar, judô, inscrição, material para as aulas, R$300, você faz judô, você faz uma atividade física, você faz arte marcial. Então é muito bacana esse jogo aqui, então a gente passa realmente aqui um tempo jogando ele e refletindo sobre quando a gente faz várias rodadas, para que ele tenha a possibilidade de cair o máximo de casas, o máximo de cartinhas possíveis, para a gente pensar, aniversário do seu pai, presente de aniversário aqui sugerido é 3 mil. Eu tenho esses 3 mil para comprar de presente, eu preciso pagar 3 mil reais num presente? Ou quanto que eu tenho para investir nesse presente? Porque eu quero dar, mas eu tenho menos do que 3 mil, eu não tenho esse dinheiro para investir. Mas eu tenho que comprar. Então, assim, a gente vai refletindo, né? Se eu tenho esse dinheiro, se eu não tenho esse dinheiro, e nisso eles vão tomando consciência. Aqui também tem uma parte de cassino, de jogos, né? De apostas. O que você pensa sobre isso? Será que é importante? Será que é não importante? Né? As bets estão aí hoje, né? Pipocando e trazendo muitas complicações financeiras para as famílias de forma muito séria. Né? Então, assim, isso é um ponto que eu trago para eles, essa questão dos jogos de azar. Então, tudo isso eu trago uma reflexão bem de tomada de consciência para eles aqui dentro do consultório, né? Um outro ponto que eu trabalho também nessa questão financeira são as reflexões, né? Sobre aonde eu invisto o meu dinheiro, sobre as tomadas de decisões de novo. Então eu coloco situações do dia a dia, né, que eu tiro desse livro aqui dos Jovens for Schools, né, onde tem situações do tipo assim: seu responsável trabalha para pagar as contas da casa e sustentar a família. Ele recebeu uma oferta de emprego melhor que pagará o dobro do seu salário atual, porém esse trabalha em outro estado. O que você acha? Seu responsável deve aceitar o emprego, não deve? Então, assim, eles já vão refletindo sobre tomadas de decisões no dia a dia, né? Visando essa questão financeira. Então, eu trago algumas situações aqui bem interessantes, formulo outras, para que dentro desse contexto a gente possa ir refletindo, né? Também faço um trabalho com eles no sentido da realidade deles, né? Eu tenho um dinheiro aqui, eu vou para festa ou eu economizo para comprar alguma coisa que eu quero, né? Para guardar, para economizar. Então a gente vai trabalhando todos esses processos com eles aqui dentro desse processo de educação financeira. E é bem interessante porque eles trazem mais consciência e é feito da mesma forma como os outros trabalhos. Então, como é que a gente faz? Faço 3 encontros com eles, onde eu vou estar trabalhando essas técnicas. Depois eu trago os pais juntos, para poder, os responsáveis, enfim, para a gente poder
ver essa questão financeira dentro da família, no que é que eu posso contribuir para que tenha um uso mais consciente, que a família também possa perceber como é que eu estou fazendo uso desse dinheiro. Porque, meu filho só quer saber de roupa de marca, mas eu também só compro roupa de marca. E aí, como é que eu vou educar meu filho de que, poxa, será que sempre preciso de roupa de marca, né, mais caro? Então, todas essas reflexões a gente vai fazendo juntos aqui. E mais outras 2 sessões com a criança e a última com os pais de devolução, de devolutiva desse processo de tomada de consciência sobre a área financeira. Então, é um projeto bem bacana. Eu também abro aqui, é o que a gente chama, né, de estrutura familiar. Eu sempre trago dentro dos meus projetos a questão do desenho da família, como é que essa questão, né, financeira para a família. Em cada tema eu trabalho muito isso, né? Então a gente vai tomando essa consciência de uma forma bem bacana. Então é um projeto bem interessante, é um projeto que vale a pena, e essa educação financeira pode ajudar seu filho, sua filha a ter uma vida financeira mais saudável. Não é? Hoje a gente precisa pensar do quanto que está mais complexo para a gente. Eu estava conversando outro dia com umas pessoas, o quanto que está mais complexo comprar um imóvel, um carro, né? O preço, o valor do nosso dinheiro, ele está perdendo muito valor. Então, assim, hoje um carro popular é quase 100 mil reais, pelo menos, né? Do mais simples. Um apartamento, uma casa, ali 500 mil reais, e, sabe, 300, você acha menos, mas é essa a condição que eu quero, não quero, como é que é para fazer financiamento, como é que funciona tudo isso, né? Então, como é que vão estar os nossos jovens, os nossos adolescentes amanhã, né? Essa questão também da impulsividade, né? Eu vou ter uma vida financeira milagrosa, vou virar youtuber e vou ganhar muito dinheiro. Acontece? Acontece. A gente vê exemplos, mas não é um exemplo que a gente pode se basear, não é um exemplo comum, né? Então, como é que eu vou estruturar a minha vida profissional, minha vida financeira? Trago essas reflexões aqui dentro desse processo também. Então, é um trabalho bem interessante, também adequado a cada idade. Então, se a criança é mais nova, a gente vai lidar de uma outra forma, são outras atividades que eu vou estar usando. Se já é um adolescente, a gente já intensifica esse trabalho, esses jogos dessa forma. Por exemplo, com as crianças menores, eu gosto muito de trabalhar o valor do dinheiro. Quanto que é 20 reais? Vamos ali comprar um negocinho, o troco. Então eu tenho aqui alguns materiais dentro do consultório, então a gente faz uma vendinha. Vamos vender esses brinquedos aqui, quanto custa cada um, quanto que você precisa ter, quanto que ganha de troco. Então eu também vou trabalhando com as crianças menores dessa forma mais adequada à idade dela. Então é para todas as idades, né? Ali a partir dos 5 anos, onde a criança ela já começa a ter uma noção dos números. A gente pode apresentar as notas para ela. Olha, isso aqui é uma nota de 20 reais, isso aqui é uma nota de 50 reais. Qual que é maior, qual que é menor? Quanto que é 50 reais? Quanto é que você, né? Pode ser 5 notas de 10. Então eu vou trabalhando essa parte com elas também, de tomada de consciência sobre o contato com o dinheiro, né? Então é muito interessante, assim, a gente aqui elas adoram, né? Aí faz a banquinha, daí vai vender frutas, vai vender, enfim, bolinha de sabão, vai vender revista, vai vender os brinquedos que tem aqui, que eu tenho jogos, enfim, bonecos. Então a criança ela faz aquele cenário e aí a gente vai colocando preço nas coisas. Mas será que tá barato? Será que tá caro? Será que vale isso? Será que não vale? Então a gente já vai entendendo, né? Um outro ponto que eu gosto muito de trazer também é o valor e o preço das coisas, né? Então às vezes, poxa, isso aqui é tão importante para mim que não importa quanto custa, eu quero, né? Então aquilo ali tem muito valor para mim. E às vezes uma coisa é tão importante, mas tem um valor até um preço menor, mas aquilo não é importante para mim, então eu não vou comprar. Então é importante a gente ter consciência, e aí esse livro, A Psicologia Financeira, ela fala muito sobre isso, que é como as nossas escolhas elas são baseadas na nossa emoção. A gente não compra, porque senão seria fácil fazer planilha, seria fácil resolver os problemas financeiros das pessoas, mas não, a gente compra pela emoção. Essa roupa aqui ficou legal, gostei, eu quero. Então assim, faz
faz sentido para mim, eu vou lá e compro. Não faz sentido, eu não compro. Em que eu invisto? Né? Uma vez foi bem interessante, eu participei de um congresso, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas foi uma psicóloga que ela faz um trabalho bem interessante assim, e uma das coisas que ela faz com os adultos, daí no caso, né, ela pega o extrato bancário do adulto e junto ali ela consegue mapear aonde está indo o dinheiro. Está indo para lazer, está indo para investimentos, está indo para compra de bens, está indo para os filhos, né? Tô comprando com roupa, enfim, tô me endividando, como é que é isso, né? Então, é muito bacana quando a gente começa a tomar consciência das nossas prioridades emocionais. Que como eu disse lá no início aqui desse vídeo, a gente acaba tendo prioridades e o dinheiro é energia. Então a gente vai investir a nossa energia onde é prioridade para mim, né? Então às vezes uma coisa que eu acho caro, talvez uma pessoa que acha aquilo importante não ache tão caro, por exemplo. Né? Então aonde que eu coloco a minha prioridade? Onde é que eu coloco esse valor? Né? Eu acho, sei lá, R$300 uma consulta médica, onde eu vou estar cuidando. Melhor, vou usar um exemplo melhor. Eu acho caro gastar ou investir um valor X na academia, por exemplo, para cuidar da minha saúde. E aí eu não acho caro, por exemplo, gastar o mesmo valor que eu gasto na academia para, sei lá, comer algo que não seja saudável, por exemplo. Né? Não, jantar, pagar R$300 no jantar tá ok, mas de repente investir R$300 em atividade física para mim, entre, sei lá, um esporte e academia, por exemplo, somando, eu acho caro. Então, aonde está o meu valor? Né? E quantas vezes a gente coloca esse valor, né? Às vezes em consultas, às vezes enfim, em coisas em objetos que eu vou comprar, onde que eu invisto. Então, para a gente pensar sobre isso, né? Aonde que a gente está investindo o nosso dinheiro? Isso não só para as crianças, para os adolescentes, mas para nós adultos também. Então, quando eu trabalho aqui com as crianças e os adolescentes, os pais, de alguma forma, eles também aprendem sobre isso. Então, é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído de alguma forma e precisando, eu estou por aqui.